Olá, nós estamos aqui novamente para trazer um conteúdo importante para os empresários, principalmente os imigrantes aqui nos Estados Unidos, porque nós temos experiências a serem compartilhadas. Mas, primeiro de tudo, eu quero deixar bem claro de que, de acordo com a circular 230 do IRS, esse conteúdo ele não significa nenhum aconselhamento fiscal, tão um pouco tributário, mas sim informações educativas, compartilhamento, tudo à base de experiências e também à base de publicações que podem ser encontradas dentro do próprio site do IRS se realmente a gente citar alguma coisa. Eu quero que vocês aproveitem, que vocês verifiquem o quão é importante o conhecimento, a prática, mas não dispensem tudo a bagagem que vocês tiveram, né, no Brasil. Não pense que porque vocês vão mudar de país, que tudo que você teve no passado não vai servir para nada. Por isso, eu trouxe duas pessoas aqui que são expert nas suas áreas, foram expert nas áreas anteriores e se adaptaram, né, em outras áreas. Não é verdade, Oswaldo? O Oswaldo, ele é meu amigo, cliente, e a gente tem uma afinidade. Hoje nós trabalhamos juntos em uma área totalmente diversa. Ele tem um know-how muito grande na área comercial, foi diretor, me corrija se eu estiver errado, tá, Oswaldo? Fica à vontade. Foram mais de décadas trabalhando como diretor comercial, trabalhou como na área de publicidade e propaganda, tem várias formações acadêmicas e hoje ele é dono de uma empresa que é uma escola aqui na Flórida que traz certificações para a área de beleza. E qual que é o papel do Oswaldo hoje? É um pouco diferente do que ele fazia antes. Ele vai contar isso para vocês depois. Quero apresentar também a minha amiga Adriana. Eu vou chamá-la de Dri, porque a gente tem intimidade, certo, Dri? Certo. Com uma bagagem também assim excepcional e que eu tenho certeza que os talentos de ambos vão ajudar vocês em algum momento da vida de vocês. A Dri, ela trabalhava na área de processos, de estruturação. Sabe aquela secretária que você só precisa olhar e ela já sabe o que você tem que fazer? É esse tipo que para mim assim, eu sinto muita falta, né? No Brasil a gente sempre tem umas De assistentes fato. e, e aqui nos Estados Unidos é um tanto quanto diferente. Nós realmente precisamos nos readaptar, porque nós mudamos de um país, nós saímos do conforto do nosso lar para se estabilizar em uma cultura totalmente diferente. Então, no mundo empresarial, é importante que nós tenhamos, além da disciplina, principalmente a mentalidade de querer mudar para que nós possamos crescer em um país diferente, com uma língua diferente, mas mostrando que isso é possível. Vamos começar com Oswaldo. Eu fiz colinha, viu, gente? E tudo bem. E tudo bem Boa, por boa, isso, boa, né? boa, boa. A Maravilhoso. minha mente, você já. Organização. Não é? Não é? Organização, Boa, adoro. gostei. Eu fiz colinha aqui e, lógico, né, com a inteligência artificial, porque ela é artificial e a minha é natural. Então, ela me ajuda. A gente tem que aproveitar as ferramentas que existem aí, Exatamente. né? Então, assim, Exatamente. ela me Usar com ajuda. inteligência. Então, ela me trouxe aqui, né? Eu coloquei o vasto currículo de vocês. Oswaldo, eu queria ver com você. Aqui a pergunta e do outro, alguém que veio dentro de uma operação. Não, essa é dela. Mentira. Fica à vontade. Você tem mais de 3 décadas, eu, 4. 4, né? Porque eu tenho 44 anos na área contábil e Uhum. Uau. tributária. Então, na área comercial, na área de marketing, gestão de negócios, dono de empresa, diretor, trabalhou na Band, Trabalhei. toda essa área de marketing a gente teve uma empresa de logística no Brasil, é uma coisa louca mesmo. Mas você estava inserido nessa área. Vindo para os Estados Unidos, e principalmente hoje, né, que nós trabalhamos juntos, você teve que se readaptar. Então, eu queria saber de você como é que foi isso. Fala um pouquinho de você, sobre a tua trajetória, sobre essa readaptação. Conta pra gente, compartilha pra gente, porque tem outros empresários, talvez até do mesmo ramo que você, Provavelmente. e que às vezes fica com receio. Será que vai dar certo? Será que não vai?
Compartilha conosco, Com por prazer. favor. Bom, a minha formação, como você já sabe, sou da área de publicidade. Eu comecei final dos anos 70, 1970, e parei de trabalhar com isso, de publicidade, em 2013, quando me mudei para cá, né? A mudança foi porque nós queríamos mudar de vida, nós queríamos dar uma vida melhor para um filho que tinha nascido, nós buscávamos outro tipo de condição de vida para a gente também, né? Então, evidentemente que eu não pude trazer toda a minha bagagem de publicitário e também depois na área comercial, né, para o que viemos fazer aqui. Nós viemos com um objetivo, com montarmos um projeto de beleza, que nós já estávamos fazendo isso lá no Brasil, mas de uma maneira secundária. Aham. Mas nos preparamos para vir. Nós pesquisamos o mercado e tudo mais e viemos. Porém, você vem para uma cultura totalmente diferente da sua. Você vem para fazer uma coisa totalmente diferente do que você fez a sua vida inteira, né? E isto sim exigiu um esforço muito grande e uma força de vontade também muito importante para fazer o Sim, negócio sem acontecer. dúvida. Verdade, é. Porque você bate de frente com uma série de coisas, Uhum. né? Principalmente as saudades da sua família, do lugar que você nasceu, do seu país, né? Mas o que esta terra te oferece também é bom. E você tem que querer isso. Não basta você falar assim, eu tô indo porque é legal, porque tem tecnologia, porque tem segurança, porque tem... Não, tem uma Eu sei- série de Eu outras sempre coisas, né? digo que você tem que saber muito bem o que você veio fazer aqui. Exato. Porque quando você se debate com os muros, com os desafios, etc e tal, você precisa se lembrar, tipo, não, eu vim aqui pra isso, então eu vou aguentar. Perfeitamente. O foco, E né? foi exatamente isso daqui. Nós montamos o negócio que nos trouxe, que nos deu o visto e, evidentemente, ele teve uma série de percalços. Foi bom, lógico que foi, mas teve uma série de situações que nós precisamos contornar, entender, é aprendizado. Exato. E como você chamou a atenção tão bem, todos nós, eu e a Mariana, tínhamos no Brasil uma condição boa, profissional, estou dizendo, e com isso nós tínhamos um staff que nos atendia Exato. na nossa carreira. E aqui você não tem. Não. Aqui é você quem tem que fazer isso acontecer, você tem que entender. E de novo, é diferente do que é no Brasil. Uhum. Então é aquilo assim, vou deixar para depois. Não deixe. Então aprenda, entenda o que esta terra lhe entrega e o que ela lhe pede. Uhum. E é exatamente assim que você vai se adaptando e desde que você tenha, estou convicto que é isto que eu quero fazer. Vou passar pelos percalços e vou atingir os louros. Ok? Aham. Vou alcançar os louros. E foi isso que nós fizemos. Então você veja, eu venho, de novo, formação publicitária, um staff que me ajudava, me atendia, me dava Tinha uma rede de condições. apoio. Mas era uma rede de apoio mesmo, exato. Então era assim. E eram pessoas super importantes que desenvolviam um papel muito bom. E a gente conseguia fazer isso daqui. Chega aqui, você tem que fazer, é você quem faz. Mas não é difícil, desde que você queira fazer. Desde que você esteja Predisposto. programado e predisposto a fazer. Então, eu entendo desta maneira. Hoje, nós trabalhamos desta forma. A Mariana também, marketing puro na vida Sim. toda dela, e hoje ela administra uma empresa, toca uma escola de beleza. Que é Você diferente. entende? Não tem muito a Exatamente. ver, né? É, Eu nunca fui da área financeira, não sou da área financeira, entendeu? Mas eu tenho que fazer isso. tem que dar Com a ajuda de quem? Da minha maravilhosa maravilhosa Jo. E a gente vai fazendo. Exato. Cometo erros, sem dúvida nenhuma que Todo cometo dia. erros. E ela está aqui para nos, olha, não pode ser feito assim, não pode ser feito assado, faça assim, e a gente vai levando. Então, este é o retrato mais fiel que eu posso passar para quem queira vir, né? Não há essa de, eu só vou se for para fazer a minha carreira. Ok, se tiver oportunidade, Uhum. ótimo, né? Mas, se não,
Meu amigo, A É, gente zera a vida aqui, não né? tem Por jeito. mais que você comece na sua área, e eu vejo, tem colegas que são, por exemplo, da área médica, né? Era enfermeira no Brasil e agora conseguiu se tornar enfermeira aqui. Ainda assim, é muito diferente. Toda a questão de legislação, os processos, né? O que você pode ou não fazer de acordo com sua licença, com o seu certificado, é tudo exatamente. muito diferente. Algumas coisas são complexas, outras são mais simples. Mas ainda assim, você tem que vir com essa mentalidade de que você vai zerar a vida aqui e recomeçar dentro dos padrões, porque também tem muita gente que chega aqui e quer continuar fazendo negócios como no Brasil, Padrões anteriores. nos padrões brasileiros, com o jeitinho brasileiro, e aí é onde a gente, infelizmente, ouve tantas histórias, né, de pessoas que ou realmente se deram mal ou produziram mal, né? É, Para outras pessoas, que a gente sabe Acontece bastante. que isso também acontece. Isso O, é muito ruim, né? o que eu particularmente encontrei aqui, né, foi assim, quando nós viemos, há 13 anos, nós estabelecemos que nós não íamos, por exemplo, ou melhor, não é que nós não íamos, nós iríamos tentar ao máximo viver a cultura aí. do país. Né? Uhum. E foi isso que nós fizemos, ok? Tá Maravilhoso. tudo bem. Óbvio, você tem contato com brasileiros, você tem contato com todas as nacionalidades Exato. aqui, Sim. e você vai vivendo. O que você não pode, pelo menos nós tentamos fazer dessa maneira e conseguimos, né, é só ficar em cima de uma língua, de um costume ou Dentro da do bolha. gueto, né? Exatamente. E assim você vai, obviamente, você vê, o meu, o meu inglês era péssimo e aos poucos eu fui arrumando, devagarzinho, né? Uhum. Então assim, olha, vocês têm um pouco de paciência com o meu inglês? Sim. Se vocês E tiverem, têm, eles né? têm, Eles não têm. se importam. E eles sempre falavam assim para mim, você quer que eu fale espanhol com você? Não, Não, por favor. não adianta. Não, e é muito legal, porque eu ouvi isso de uma pessoa essa semana. Ela falou, eu estava fazendo uma inspeção, né, numa propriedade, e a pessoa da PUT, né, uma grande construtora, Sim, eu tal. conheço. E ela veio muito humilde, ela me falou assim, nossa, eu acho tão bonito a maneira como vocês falam inglês, né, muito bonito esse sotaque do brasileiro. Uhum. Eu falei, poxa, que legal, é que a gente, assim, não fala tão bem, né? Sim. Ela falou, não, vocês são maravilhosos, você fala 2 idiomas, isso é incrível. Certo. Eu nunca aprendi nenhum espanhol e eu moro aqui há X Exato. mil anos. Mas olha A gente precisa mas ter não essa é, autoestima, não é né, legal também. mesmo? Mas veja, Exatamente. ela falou uma coisa muito interessante mesmo. É, Quantas pessoas conseguem isso? É difícil mesmo, viu? difícil. Vamos falar sério? Totalmente. Então, e tem mais, né? Um dos grandes pontos quando você está aprendendo uma língua nova, ou quando você chega num país, é que a gente tem um medo danado de falar errado a língua deles. Isso. Nós vamos falar errado. Nós não somos nativos. Não Exato. queira falar perfeitamente. Você pode tentar, você pode se aprimorar, você vai chegar num nível muito bom, tenho certeza disso. Mas na hora que você falar bom dia, ele vai falar assim, de onde você é? Oh, como é que você Não precisa sabe? nem abrir a boca. É. Só da maneira como a gente se veste, ele já fala, Exatamente. você é brasileira? Como é que você sabe? Ah, o seu Accent. accent, eu sou do Brasil, né? Ah, eu vi. Tinha alguma coisa. Bom, mas eu falo inglês muitíssimo. Não é o meu caso, tá? Mas eu falo inglês perfeitamente, eu sei, mas tem alguma coisa. Então, isto, Tem uma sonoridade. as pessoas deixam de se comunicar por medo De errar. de errar. E não é só na língua, viu? Às vezes as pessoas Isso. deixam de empreender, deixam de fazer alguma coisa que ele tem um dom, tem um talento, porque tem medo de errar, medo de Exatamente. falhar. E eu acho que essa exposição também das mídias sociais hoje tem gerado esse problema, né? Eu ouvi uma pessoa falando ontem, cara, daí que você não tá tão perfeito, que o cenário não tá Exato, bonito, é. que você não tá com o cabelo arrumado, você tá fazendo, isso já é Exato. maravilhoso. Então, assim, É isso mesmo. a gente tem que parar de se comparar um pouco, né, com o que a gente vê nas redes sociais, que às vezes é um mundo perfeito. E Bom, agora com a IA é mais E perfeito é um mundo ainda, que né? não é real, né? Não é real, Vamos- exatamente. Exatamente. É o mundo. Eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco a nossa mentalidade, né? A mentalidade ela faz parte de toda a nossa vida. Para quê? Para que a gente tire esse medo, para que a gente tire esse fantasma de querer ser perfeito, né? O importante é compartilhar, o importante é mostrar às pessoas o quanto cada uma é importante dentro do ciclo dela. Exato. Isso é
é de grande valia. Aproveitar a mídia não para ficar criticando. E também tem as pessoas que criticam. E eu falo assim: olha, eu não sou artista, não estou aqui para ser artista. Também, se você não gostar, tudo bem, mas você já viu alguma coisa, uma pessoa passa para outra. Não existe Exato, nada que não possa ser compartilhado na vida, Perfeito. né? exato. Tudo. E levando em conta isso, veja, nós não tem jeito. Nós já estamos inundados pela tecnologia. E não sei nem os nomes, mas estamos inundados. E isto vai fazer com que nós percamos exatamente esta forma original de ser, Uhum. ok? A sintonia com o ser humano, né? Sim, Então, se nós não tivermos este cuidado exato. com a nossa própria origem, que é você mostrar o que você é de fato, porque de verdade mesmo, este é o nosso legado. Né? Exato. O que você é, né? Qual é a sua. O que você Sua pode história, passar, né? né? É. Eu passo para você confiança. Por que eu passo confiança para você? Porque eu sou autêntico, porque você me conhece, mas eu levei um tempo para que você Para conquistar ganhasse essa isso. conquista. É. Exatamente. Exatamente. Uhum. Né? Então, assim, eu não quero ser, como você disse, eu não quero ser perfeitinho, bonitinho, arrumadinho, fazer tudo corretíssimo. Não, eu não sou assim. Uhum. Entendeu, gente? Então, Faz parte de ninguém ser um é. ser humano. Né? E o nosso negócio é este, né? Aqui, todos nós. Você tem a sua profissão, desenvolvendo a sua profissão. Eu quero ouvir muito você falar isso também. Também tô. Porque é isso, você está fazendo com que os empresários, as empresas Cresçam. cresçam de uma maneira mais organizada. Olha que coisa legal isso. Por que Nossa. isso? Porque se todo mundo fizesse as coisas de forma absurdamente perfeita, Uhum. como é que você iria fazer, né? Ou como... Não ia Então, ter trabalho para mim. exato. Exatamente. E esse campo, né? Todo mundo tem que ter o seu trabalho. É. Isso nos remete à palavra, né? Ali Jesus fala assim sobre os talentos. E aí ele dá 3 casos. E Uhum. pessoas que não compartilharam, uma pessoa não compartilhou o talento. Fazendo uma analogia na nossa vida profissional, na nossa vida empresarial, o quão é importante nós compartilharmos os talentos. Uhum. Cada um, Deus deu um talento para cada um. Então, todo mundo tem essa condição de compartilhar. Que nós não venhamos, como você falou, a nos comparar. Porque o teu talento ele é tão importante quanto o talento do Oswaldo, quanto o meu. E aí, neste mundo empresarial, que é um mundo que eu amo, eu sou apaixonada pelo mundo empresarial, porque Uhum. faz parte de uma sociedade, um ajuda o outro, quer pagando imposto, quer falando de processos, quer falando de publicidade, ou sendo transformado de publicidade para um financeiro, um contas a pagar e receber, por mais que não sabia, mas a predisposição em aprender, a predisposição em engajar nisso para que a empresa dele cresça, para mim isso assim é de grande valor, né? A pessoa não fica estagnada. E assim como nós falamos, a IA ela é artificial, nós temos a mentalidade natural de Deus. Uhum. Então a nossa sabedoria é ínfima. A gente pode comandar a IA naquilo que a gente quer. Ninguém vai substituir a nossa mentalidade. No dia que isso acontecer, pode ter certeza que o mundo acaba. Nós não estaremos. Exatamente. Eu não estarei. É. Então, assim, o Oswaldo compartilhou, ainda tem mais, nós vamos conversar Vamos, bastante, claro. que é gostoso demais, se eu pudesse ficar o dia inteiro, Também. porque eu quero que as pessoas elas realmente sintam que os Estados Unidos não é um monstro, é só a predisposição, é querer, realmente eu quero mudar, mas aí é direitos e obrigações, não é só usufruir, tem todo um processo Uhum. que é justamente a tua área, né, Adriana? Processual, para que uma empresa ela seja bem estruturada, você tem uma bagagem sobre isso, né? É, eu sei que você é mais da área de processual para esquematizar a parte do ser humano, da estrutura da empresa. Mas você também tem uma bagagem administrativa, né? Que é a minha área, que é uma área que eu Uhum. realmente Uhum. atuo, e é uma bagagem que processualmente creio, na minha visão, que absolutamente toda empresa, ela deveria ter uma pessoa como você dentro da empresa. Por, assim, porque assim, o processo, em qualquer área da vida, né, quer para estruturar a empresa, o humano, quer para estruturar a área administrativa, Uhum. ele é importante. Não é engessado, óbvio, né, porque se uma coisa for Não, muito ele. mecânica, aí fica ruim. Então, me fala um pouquinho sobre essa tua área,
me falar sobre a tua paixão, né? Porque quando você fala sobre o processo, sobre ajudar empresas, os teus olhos brilham. Isso que é gostoso, fazer aquilo Uhum, que realmente uhum. você faria, até sem cobrar. Porém, nós não vamos ser demagogos, a gente tem que comer, tem que pagar a É conta. óbvio, pelo amor de Então, Deus. assim, agora unir o que nós amamos fazer. E eu falo assim, quando você começou a conversar com o Oswaldo, antes da gente conversar, eu vi o brilho nos teus olhos, aí eu fico lembrando quando eu olho o Profit Loss Palace, eu falo, que coisa mais linda. E eu falo que pessoa louca, Não, tem gente que fala assim, como que E eu falo pode? assim, o que que é isso? não, é que nem o Oswaldo. Gente, um artista, eu não tenho nada de artista, Oswaldo. Nada. Eu olho assim, tá bom. Eu sou muito prática. É, Mas ele, super pragmático. exatamente, o Oswaldo, ele nessa, porque ele é publicitário e tudo. A visão dele é completamente diferente. Então, e é menos importante? Não. É tão importante quanto a É, tua, quanto a minha. Por isso que eu falo, há um ciclo, tudo se completa, né? Veja, é. eu não sou artista não, hein? Não, o artista A porque mente criativa. porque você não é humanas. Ou você Ah, não, não é eu sou. não é da exatas como eu. Então, mas é que assim, a área da publicidade que eu sempre trabalhei nunca foi com artista, né? Era a área mais de exata, sim. É mesmo? Como assim? Eu Não era de trabalhei. criação? Não, não. Quando eu trabalhei em grandes agências de Aham. propaganda, mas era na área de mídia. A mídia é a área que faz, eh, planeja aonde vão ser veiculadas as campanhas publicitárias. Sim, mas vocês têm que ficar. Nós tínhamos contato e acesso a toda essa área criativa e fazíamos parte dela, mas não era eu. Mas assim, a definição das artes, dessas coisas, não era você. Não, não. Então a tua parte era mais meio que de logística para atingir. Mais de exatas De de planejamento planejamento. Mas não era esse exatas na área financeira. Não, não tinha nada a ver com financeiro. Eu fazia uma outra, É, era de área de estratégia, planejamento. né? Estratégico. Planejamento Ah, estratégico da de mídia. estratégia. Depois, quando eu fui para os veículos de comunicação, com a Editora Ah. Abril, Bandeirantes, Manchete e tudo mais, foi para a área comercial de Uhum. vendas Continua a falar de estratégia, né? e estratégia. Estratégia, É. estratégia. Então não é artista. Não, porém, olha só, Tem, você vê. o pior é que tem mais a ver com Quando artista do foi- que com a minha área. Quando foi para a TV Bandeirantes, por exemplo, eu era da área comercial e da área artística, sim. Eu cuidava da área artística da Bandeirantes, do merchandising da Bandeirantes, com os artistas, com os apresentadores. Não que eu falava para ele, você tem que fazer desta maneira, não. Era uma outra área, mas a gente tinha contato. Então, assim, não sou artista. É que assim, Porque é da na estratégia, Ju. na É minha da estratégia mente, da mídia. então na minha mente assim, ou você é da área contábil de direito ou você é de Não. outra área, Né? que não tem É nada. tudo a mesma coisa. Não. É como assim, o que que eu faço? Olha, a minha área é assim, direito e tudo. O resto é o resto. E aí o resto é tudo de artista, porque eu não sou artista. Não é, tem muita. E o artista na área de visão e na área de estratégias Mas assim, dentro veja, do. apesar da área estratégica, comercial, então, eu não tenho. A área financeira, para mim, sempre foi um monstro, né? Então eu não fazia, não era a minha área, né? Eu não entendia, não queria fazer, não era uma coisa que eu gostava, né? E aqui eu faço isso hoje, né? Então, Exato, Eu então. fazer, né? Então, é uma parte da exatas uhum. que você não fazia parte, apesar de você, na tua área, ter exatas, mas não era financeiro. Não era financeiro. Nem era contábil. Ninguém É a gosta, parte né? divertida. É a parte Era, divertida era. para vocês, né? Porque para mim é um terror. Só isso, tá? Eu não Eu sou gosto artista, de, não. eu falo bastante isso, que uma empresa, ela é como se fosse um grande triângulo, né? Ela é formada por um tripé, que é o que você vende, o seu produto ou o seu serviço, as pessoas que estão envolvidas nisso e os processos que fazem tudo rodar. Uhum. Quando você é um empreendedor, você é os três. Normalmente você produz, entrega, vende, Exato. compra, paga, Não é? né? Só que isso tem uma limitação tremenda, que é a questão do tempo. Chega nesse momento que o seu tempo ele fica completamente engessado pelas 24 horas, por Exatamente. aquilo que você é capaz de produzir e entregar. Então, eu acho que isso se mistura um pouco na nossa cabeça, né? Do que é o quê? Quem faz o quê, né?
E eu acho que essas 3 funções, digamos assim, essas 3 estruturas são as mais importantes, né? Então, a pessoa que lidera e as pessoas que ajudam estrategicamente, taticamente, elas têm que ter essas nuances diferentes. Então, eu preciso ter a pessoa que cuida do dinheiro, eu preciso ter a pessoa que cuida das vendas, né? E eu preciso ter a pessoa que mantém tudo organizado, que é o administrador, geralmente. Exato. É isso mesmo. Né? É. E aí, quando eu tenho um produto muito incrível, um serviço muito maravilhoso, mas eu não tenho uma boa pessoa para vender, o meu financeiro não tem jeito. trabalho, Manca. Manca. né? Ou quando eu tenho um super vendedor, que eu vendo maravilhoso, tal, o financeiro tá voando, mas o administrador não existe. Aí você começa a se atropelar Exato. em isso tudo o mesmo. resto. Então, assim, não adianta, por menor que seja a empresa, esses pilares têm que estar em funcionamento. O tripé, Alinhadinhos, Né? né? Esse É tripé verdade. tem que estar em funcionamento, não adianta. E não adianta falar assim, eu não gosto de vender. Eu sou empreendedora, mas eu não gosto de vender. Gente, Não, nós isso não ouvimos existe. muito. A gente Você ouve tem que muito vender. isso. Você tem que vender, é o Ah, seu produto eu sou- ou o seu serviço. O seu serviço é sua cara, é você que tem que vender. eu sou cabeleireira, eu não sei administrar meu negócio, eu não sei vender. Tem que Como é que aprender. você vai fazer? Exatamente. Mas eu quero ter meu salão. É isso. Então, assim, ou você se flexibiliza e aprende a fazer como você fez, não gosto de financeiro, mas vou ter que aprender a fazer, ou você terceiriza, Exato. né? Então, ou realmente você contrata uma pessoa para estar com você no seu dia a dia, ou realmente você contrata uma consultoria ou uma assessoria que vai te dar uma assistência alguns dias da semana, De que é o fato. que eu faço hoje, né? Exatamente. E por que meus olhos brilham, né? Meus olhos brilham de resolver um problema. Eu adoro resolver problema, gente. Nessa esfera, né? esfera. Porque, eu acho que a questão tá aí. Resolver problema dentro da esfera que eu sou expert. E assim, tem coisas que é aquilo. Hoje eu olho na contabilidade, às vezes, né, tento resolver, ajudar algumas coisas dos meus clientes para você e tal, e realmente não é minha praia. Não gosto, tem coisa que é confusa, que não entra na minha cabeça, esse negócio de cálculo, de seus techs. Eu falo, meu Deus, deixa eu ligar para a Jo, pelo amor de Deus, né? A gente tenta deixar tudo organizado dentro do máximo possível, mas assim, eu amo quando eu chego, a pessoa fala, eu tô com esse negócio sufocado aqui, não sei resolver. Eu falo, não, isso aqui é fácil, peraí, deixa eu... né? E você vai lá e você já sabe para onde correr, como resolver isso, o que precisa ser feito primeiro, qual a prioridade. Então, isso é uma coisa muito legal, uma visão que eu gosto de trazer. E por que isso, para mim, é um dom, é o meu talento, né? É o que eu reconheço. Porque a minha experiência foi muito generalista. É o que eu estava contando para o Oswaldo, né? Quando a gente se encontrou hoje. A minha carreira começou como comissária de bordo. Então, eu fui treinada na grande escola de serviço da TAM Linhas Aéreas no Brasil, né? Que no passado foi a melhor companhia aérea em termos de serviço. Era muito boa mesmo. Eu tive muitas oportunidades lá de participar de momentos históricos da empresa, né? Da formação do voo internacional, de implantação, né? De sistemas e processos novos dentro das aeronaves, dentro do serviço de bordo. Treinei pessoas lá. Foi muito importante. E, como eu falo que eu sou mimada, por Deus, eu tive outras grandes oportunidades de trabalho, né? De trabalhar em multinacionais como a Starbucks no Brasil. Quando eu saí da aviação, eu tive um tempinho sabático, né? Tive meus bebês, cuidei deles aí por alguns anos. E quando eu voltei para o mercado, eu voltei por causa do meu servir, né? Porque eu era especialista em servir. E aí a Starbucks viu isso. E foi tão interessante nesse momento, porque eu olhava para a minha história e eu falava, putz, o que eu vou fazer? Eu só sei ser garçonete, eu só sei servir. Então, olha como essa autoestima que a gente falou lá no começo, profissional, daquilo que a gente sabe fazer, é importante. Eu não via talentos em mim para poder oferecer para a Starbucks. Mas eles viram o que eles estavam procurando no mercado e não achavam, que era essa pessoa excelente no serviço, que era o que eles queriam implantar no Brasil na época. Né? E eu tive o privilégio de inaugurar 8 lojas no interior de São Paulo, na região de Barueri, Alphaville, e foram 4 anos assim que foi uma universidade para mim. E lá na Starbucks eu tive que ser flexível para, além da excelência em servir, poder também aprender a gerenciar uma loja de varejo, né? Então eu aprendi sobre profit and loss, aprendi sobre inventário, aprendi sobre contratação, RH, plano de desenvolvimento de funcionários, demissões,
Lidar com compras. pessoas, né? Exatamente, venda, como é que eu fomento as minhas vendas? Então, toda a questão de envolvimento com a comunidade, né, de você realmente implantar uma marca internacional num mercado super crítico como Campinas, Sim. né? Então, foi realmente uma grande universidade para mim. Imagino mesmo. E depois de lá, eu tive a oportunidade de trabalhar como assistente executiva de CEOs, que é o que eu venho fazendo nos últimos 15 anos. Que é o Trabalhei... que todo empresário ama, Que né? sonha, né? Eu sonho com isso. Exato. Então, trabalhei num banco de middle, que é um banco para para empresas de médio porte. Trabalhei em assistências jurídicas. Trabalhei numa grande franqueadora do Brasil, o Grupo Wizard. E também, depois, tive a oportunidade de trabalhar numa indústria multinacional, a Este do Brasil, que produz fraldas geriátricas e tudo mais. E lá eu tive esse acesso, né, a esse outro perfil de executivos, tendo que lidar com 10 gerentes, mais o presidente da fábrica, mais os diretores internacionais que sempre vinham visitar, então toda a questão dos eventos corporativos, né? Essa organização global que a gente tinha, né? Eu tinha gerente no México, gerente na Suécia, na Bélgica, enfim. Então, ter trabalhado em todos esses mercados também me deu essa visão holística sobre um negócio, né? Então, eu trabalhei no banco, que é o cara que vende dinheiro para o empresário, né? Quais eram as dores dos empresários, que eram os nossos clientes. Eu trabalhei numa grande franqueadora, então eu entendo a cabeça do franqueado, que de repente tem uma rede, né? De X, café, McDonald's, né? Whatever. Quais são as dores, as dificuldades dele, e também, do outro lado, como a empresa, né? Quais são as necessidades da empresa que quer franquear, como desenvolver esse material, como cuidar dessa organização. E sistemas, né? Eu amo sistemas, amo implantar sistemas. Eu sou bem tech savvy, como as pessoas dizem. Então, gosto demais de trabalhar com sistemas operacionais, né? CRM, sistemas de controle, né, dos nossos clientes, alunos, etc. e tal. E já fiz muito isso em outras companhias também. Aqui nos Estados Unidos eu já trabalhei bastante com real estate, então implantação de property management, né, como usar esses sistemas, companhia de design, então como controlar essas reformas, como planejar, como fazer esses estimados, como fazer contratos. Então, assim, todas essas experiências me ajudam nesse sentido, de olhar para o seu negócio e falar assim, olha, você precisa disso, né? Eu posso te ajudar com isso. Então, não é só realmente ter aquela secretária, marca uma viagem para mim, organiza meu hotel. Isso tudo eu sei fazer, mas... Não, babysitter não dá, não dá. Tem outro nome. Exato. É muito legal, porque as pessoas têm essa visão meio distorcida do que é uma assistente ou uma consultora executiva, né? É a pessoa que realmente vai te apoiar estrategicamente, te dando tempo. Eu falo que o que eu vendo é tempo. Exato. Eu vendo tempo. Que é precioso. Para o empresário, principalmente. Exato. Para o empresário que está nessa faixa, que não é ainda uma multinacional, que tem um presidente e que tem uma assistente executiva só para ele, né? O empresário que está nesse meio do caminho ali, que não é ainda só um empreendedor ou só, né, um corretor de imóveis, por exemplo. Ele tem muita coisa que ele sabe fazer sozinho. É legal ter um assistente para fazer algumas outras coisas. Mas se ele precisar, ele pode fazer. Mas quando você está nesse um nível acima, uma pequena empresa que já tem um volume de vendas, e você está ali produzindo, fazendo venda, estratégia de marketing, chega um momento que você fica louco, né? E eu gosto sempre de frisar isso. O dono da empresa ou o criador, né, no caso de um interior designer ou uma pessoa que está desenvolvendo um curso, ele tem que estar focado no core business dele. O core business dele é a essência dele. Muitas vezes o produto sai de dentro da pessoa, né? Que está à frente do negócio. Ele não pode perder tempo fazendo coisas que não são estratégicas. Então, é como se fosse uma pirâmide. No topo da pirâmide, você tem um empresário e todas as decisões estratégicas do negócio. Abaixo dele, tem o grupo tático, que numa grande empresa são os gerentes, os diretores, que dão suporte nas decisões e que estão supervisionando cada departamento. Mas nosso mundo real do empreendedor é a pessoa que está te dando suporte nessas áreas administrativa e contábil, principalmente, que é fundamental, né?
E abaixo desse grupo tático é o operacional, é o blue Exato. collar que a gente fala. É, Então, esse é blue o chão, collar é né? o cara É, que é. vai lá montar o móvel, é o cara que vai entregar, fazer o brick, é o cara que vai, né? É a professora que vai dar aula, que vai Então, treinar. Então, assim, tem que ter uma divisão de tarefas Precisa. para o dono da empresa Com alguém poder, coordenando. mas você poder vê, estar mais estratégico, né? não é só cuidar de uma área, né? É, É a visão. aqui com a gente, né? É a visão também, mas é a Não, a visão de predisposição, né? de um todo, Você né? vê, só falando um exemplo super Aham. banal. A gente tem que parar aqui e apertar parafuso das cadeiras das alunas que estão para algum equipamento que não está funcionando, a gente para. Fechou a escola hoje? Já fechou. Agora vamos ver por que esse equipamento não está funcionando. Sim. Entendeu? Porque senão, ou se você vai só descartar e comprar um novo, está tendo um vazamento de alguma coisa, um custo. É. Se você vai contratar alguém para fazer isso daí, também. E às vezes é só assim, é um fiozinho que soltou. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca troquei uma lâmpada. E quando eu cheguei aqui era isso, é do it yourself. É, Do it yourself. é verdade. Vai fazer, meu Isso filho. é uma coisa da cultura aqui, Exato. realmente. Do É. it yourself Eu lembro- or pay for it. Exatamente. É, Eu lembro a exato. primeira vez, estourou um cano na casa. Eu tinha acabado de mudar, estourou um cano, eu pus a mão no cano e falei assim, chama alguém. Como assim chama alguém? Vai ver o que você tem que fazer, vai ver onde que você fecha esse cano. E aí eu fui, aprendi como é que fazia, consertar. Quando eu olhei aqui, eu falei assim, nossa, para quem nunca trocou uma lâmpada, eu tô arrumando um cano estourado. Então, veja, é isso mesmo, né? Agora, você tem que arrumar o tempo para fazer isso, você tem que... E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que encontrar o equilíbrio aqui, porque realmente o americano tem essa cultura do it yourself. Então eles são já criados assim. Exato, eles nasceram com né? isso. Né? Eles estão acostumados a fazer coisas em casa, tem tudo que você possa imaginar nas lojas de departamento aqui de É obra e impressionante, construção, né? Mas eu sempre faço a mesma pergunta para as pessoas com quem eu trabalho. Quanto custa a sua hora? Não, exatamente. Entendeu? E Às vezes você perder 3 horas resolvendo um cano estourado custa muito mais caro do que você trazer contratar alguém, né? uma verdade, pessoa. é verdade. e eu acho que aonde a tua empresa, a tua expertise, a meu ver, tá? Ela é muito importante. Não que tenha que contratar uma Adriana da vida, mas contratar uma empresa de uma Adriana para que ela sane os processos, Perfeito. né? Eu sou muito a favor desse negócio de processo. Eu acho assim, é como se fosse um quebra-cabeça, e aí você analisa cada departamento, como ele pode, como é que fala? Trazer mais resultados. Qual é a maneira de trazer mais resultados Exato. daquele É isso mesmo. departamento? É isso mesmo. E hoje tem até algumas pessoas, inclusive aqui, que eles treinam pessoas no Brasil, cuja mão de obra é mais barato, e não é proibido, é só preencher o W8, fazer os pagamentos via banco, tudo certinho, onde pessoas que têm a tua expertise, ela treinaria essa pessoa no Brasil para trabalhar para uma empresa aqui, dentro de uma viabilidade que for necessária, e aí essa empresa crescendo faz com que ela comece a delegar outras funções. E aí o empresário, que para mim o empresário é a mente da empresa, Exato. né? E ele fica com a mente livre para fazer aquilo que ele realmente, senão a empresa ela começa a ficar, ela não cresce. Nada. Não E aí tem como crescer. você tem um empresário com burnout, porque ele trabalha as 12 horas que o comércio está aberto, mais as 8 horas que ele está acordado em casa, porque ou não dorme à noite e acaba sangrando o tempo de família. Acorda muito cedo, não consegue ter uma vida pessoal decente, porque está focado em resolver coisas, resolver problemas. É bem isso mesmo. Que não é da alçada É dele. comum. E aí é onde entra a minha parte. Cadê os números? Exatamente. Cadê os números para eu tomar decisão? É isso Porque assim, quando nós temos medo de delegar, nós achamos que somos super-herói. E todo super-herói morre. Até no cinema tá morrendo agora. Morreu o Homem-Aranha, morreu o super... Exato. Até no cinema tá morrendo. Exato. Então, o super-herói acaba morrendo. Então, assim... E no fundo, Jô, isso tem questões ligadas a ser controlador
E o controlador nada mais é aquela pessoa que não confia, não consegue delegar, porque está ligado ao perfeccionismo. E como você Uhum. falou no começo, Não não existe existe perfeccionismo. perfeccionismo. Não. Não, É. eu acho que a grande chave é essa, é achar as pessoas certas fazendo as suas funções certas, né? Então, não adianta se forçar também, né? Não, Não, você tem que fazer isso, mas eu não consigo, eu não sei, não eu é o não gosto, eu não perfil. vou. Não adianta. Não adianta. Ok? Exato. Então, você falando e eu trazendo para dentro da Visualizando, escola, né? exato. Quem faz o que dentro da escola? Porque é difícil Isso você é fazer esse exercício. Nossa! Olha, Entendeu? essa é a primeira É a coisa. primeira Quando coisa. alguém me chama para pedir ajuda, eu falo, ai, minha empresa tá um caos, eu não sei o que fazer. Tá bom, então vamos entender os papéis e Lógico, responsabilidades. Porque nós temos isso. Porque aí, nesse exercício, a primeira coisa que você descobre é que tem papéis com excesso de responsabilidade e Pessoas que não têm estão Você aptidão para ansiosas. aquele entendeu? Então, lugar. assim, eu fico pensando, Exatamente. se eu abro mão de uma determinada de uma pessoa que está fazendo um trabalho que já está desculpe, azeitadinho, a máquina já está funcionando, vai haver um problema. Alguém pode vir a fazer o trabalho? Claro, sem dúvida nenhuma, todo Ninguém é mundo pode. insubstituível, mas Exato. você vai. Mas vai ter uma. Vai Né? ter. Vamos vai ver o ter que vai ajuste. ter um ajuste aqui. Exato. Eu vejo isso porque o nosso negócio dentro da escola é processo em cima de processo. Né? Da hora em que você começa a conversa com um lead, né, um aluno que se predispõe a falar conosco, quero fazer o seu curso e tudo mais, desde o momento que ele começa até a hora que ele recebe o diploma, a licença, o certificado, seja lá o que foi que ele veio Tem uma fazer, jornada. uma né? jornada que envolve uma série de processos Uhum. que tem que ser muito afinado. Porque você está lidando com departamentos, órgãos oficiais aqui dos Estados Unidos muito sérios. Eles são muito exigentes. Uhum. E se você falha num processo, se você falha numa entrega ou na preparação desse processo, Você desse arruina aluno, você a vida arruina dele, a né? carreira dele. É. Exatamente. E, consequentemente, você passa a ter uma imagem deficitária Sim. como escola, como fornecedora, como provedora daquilo. Exato. Entendeu? E nós não podemos ter isso. Já basta. Eu sou obrigado a levantar esse assunto, me desculpem, né? Mas já basta esses problemas que pessoas que fazem as coisas erradas, escolas empresários que escolhem o caminho errado. Errado, é. Entendeu? É uma coisa que me irrita há muito tempo, Eu também. mas me irrita de uma maneira porque, assim, a Mariana até brinca comigo, eu sou muito cético, eu sou muito descrente. Quando eu falo, a pessoa fala assim, eles vão receber desculpa, não vão receber, sabe por quê? Tá tudo muito tranquilo para eles. E a gente tá vendo as coisas acontecerem agora, essa última semana que foi uma coisa terrível, né? Mas Lamentável. Né? lamentável para nossa imagem, Uhum. né? Mas assim, ok, né? Tava na hora já também, hein? Sim. E nós temos que tomar conta disso, porque assim, você acredita que no nosso caso específico, os alunos e com toda razão, eles morrem de medo de não estarem caindo numa cilada. Exatamente. Começa a perder a credibilidade. Pois é. Eu falei sobre isso ontem, assim, como é triste porque você vê o nome do brasileiro sendo Devastado. E não tem por jeito. esse tipo de gente. Não tem jeito. Você cola a imagem, né? O fato à imagem. E daí, até você provar que você não é, Exato. só tem uma coisa, olha, a minha história diz por mim mesmo. Exato. A nossa história fala por nós. Vai pesquisar quem nós somos. Vá ver quem nós somos. Não se inscreva agora, não. Não se matricule agora, não. Vá pesquisar. E essa fala sua é muito importante, porque assim, eu sempre falo que sempre tem duas moedas, né? Tem dois lados a moeda. Então, do mesmo modo que a pessoa ela se sente lesada por ser enganada, quer brasileiro, quer hispano, whatever. Porque não é só brasileiro também. Exatamente. Exato. Inclusive, passou outros de certificação médica que a comunidade hispana... Coisa. Mas independente da etnia, o que acontece? Sempre tem dois lados. E quando a gente faz direito, principalmente no âmbito penal, o professor sempre falava assim, quando você vê algo que é muito fácil, pode desconfiar. você vai atrás. É lógico. Pode ser que...
mas toda a sociedade, ela tem uma norma jurídica que tem que ser obedecida. Então, se você acha e quer coisa fácil, você é tão coadjuvante quanto a Não, você pessoa. tá. Exatamente, você é cúmplice, vai, de uma Você certa faz parte maneira, da né? receptação também. Se eu vou comprar um celular e o mercado ele me oferece um celular de 1.500 a 1.000, e aí vem uma pessoa que me vende por 500, é óbvio Tem que alguma tem coisa alguma ali, coisa né? errada. Então aí a gente vai para lógica. Uhum. A lógica é racional e não emocional. É isso mesmo. Então, talvez o ser humano ele precisa começar a analisar e não querer também só se fazer de vítima. Veja, eu penso assim, é uma questão interna. Eu espero, eu quero tanto aquilo, e você está me oferecendo o que eu fecho os olhos para ver o que eu precisaria tentar enxergar. Então é tipo assim, nossa, era tudo que eu queria ouvir. Que bom, vamos em frente. Uhum. Você não vai checar? Não, você está me dizendo tudo que eu. Não, espera aí, o fato de você estar ouvindo o que você queria não quer dizer que é o exato, que é o correto e o que. Exato. Às vezes Vai a atrás, pessoa é cai normal. tipo, vamos nesse cara aqui porque ele me ofereceu o O caminho que eu mais queria, O que eu fácil. o que queria eu ouvir. queria, né? É, Nossa, que bom, que bom, que bom, que bom. eu sabia que tinha essa solução, Nós né? sempre esperamos achar a lâmpada do Aladim. Ela existe. Exato, Ok, entendeu? Tá ali, você mas você sabe. também não pode ser Não inocente, né? pode Às vezes ser. realmente tem um Exato, caminho. exato. Eu converso muito, eu amo quando a Jo fala da questão do mundo empresarial, das finanças, porque ela brilha o olho, né? Ela Né? transmite essa confiança porque brilha o olho. Mas a gente sabe que tendo um bom consultor na área de contabilidade e finanças como a Jo, te dá essa segurança, porque ela sempre vai Pois é. encontrar o caminho ideal, o caminho é, estrategicamente mais efetivo para a empresa, porque eu vejo isso, né, nas pessoas que eu tenho mais proximidade, até na minha própria empresa, né, o quanto ela me aconselha a fazer, olha, esse caminho vai ser melhor para você, aqui você consegue realmente, por causa dessa legislação, você tem isso. direito a isso, isso e aquilo. Então, você consegue ter resultados bons com esse tipo de planejamento e consultoria financeira sem sem sair da lei, Não é? sem Existe dar um essa jeitinho, possibilidade, né? É sem. legalidade com inteligência que fala. Exatamente. Pronto. Legalidade com inteligência. Você tem que usar a lei a seu favor. Não é proibido fazer um planejamento. O que é proibido é você querer burlar a lei para querer benefício Exato, próprio. exato. E assim, o ônus da prova você nunca vai ter, porque você induziu. Um dia eu estava numa reunião e uma das pessoas que faz taxas e tudo, e ela falou uma atitude lá que eu fiquei assim. Ela falou assim: não, faz um S-Cop com ITIN. Eu falei: você está induzindo o poder público ao erro. Isso é crime. Tipo assim, Ouch. a pessoa faz isso há mais de 10 anos. Então, assim, quando você induz o outro, principalmente o poder público, ao erro, a sanção ela é tão mais severa quanto. Porque o princípio da máxima boa-fé e da autorresponsabilidade é que norteia os Estados Unidos, Isso principalmente não. na área contábil. E eu Explica acho. um pouquinho mais, Jo. Eu amo quando você fala desses princípios. Sabe por quê? Porque, assim, embora seja a contabilidade, a questão financeira aqui nos Estados Unidos seja parecida com o Brasil em muitos aspectos, esse princípio é algo único dos Estados Unidos, não é? Porque Explica assim, para nós. dentro dos princípios entre Brasil e Estados Unidos, aqui tem 11. No Brasil são 6 ou 7. Mas os dois maiores que eu realmente acho que vale para os empresários é a máxima boa-fé e o princípio da autorresponsabilidade. Boa. O poder público, ele tem a boa-fé de acreditar que aquilo que você está colocando dentro de uma declaração, dentro de uma contabilidade, é verdadeiro. Em contrapartida, se uma fiscalização ocorrer e não for isso, existe uma sanção mais severa. E, ao mesmo tempo, ele entende que você é adulto, você tem que ter autorresponsabilidade. Se você quis ser empresário, que você tem que arcar com ônus. Perfeito. Né? Então, eu acho isso... E o que eu acho, assim, bem justo, eu amo o regime tributário dos Estados Unidos. Porque no Brasil, a gente faturou, você tem que pagar imposto. E ontem eu até estava vendo, passando, né, os feeds do Instagram, salvo engano, eu não li a legislação do Brasil, mas a pessoa que vai fazer uma venda, na hora que vai passar o cartão, já retira o imposto
Exato. O empresário vai receber a menos naquele momento do imposto, que é para, eu acho assim, tem duas maneiras de Tipo, ver. é como se o governo estivesse dizendo: deixa eu já pegar Deixa logo o eu meu, depois a gente exato. vê se você tá certo ou não, Não, né? eles pegam o seu, porque assim, eu vou garantir o meu, porque eu não confio em você. Exato. E aqui é o contrário. E aqui É o contrário. confia, é coisa linda. E por isso, assim, que às vezes eu me revolto. Eu falo, gente, vocês estão num país onde eles confiam naquilo que você está fazendo, por que não faz correto? Uhum. Errar, eu posso errar, você pode errar, ela pode errar. Isso é plausível dentro de um mundo de um ser humano normal. Porém, não é um erro intencional, Uhum. né? Então, assim, Ah, boa, é isso não mesmo. é um erro intencional. Eu erro por quê? Porque não foi com a intenção, procurei fazer o melhor possível, mas errei. E vamos consertar. Uhum. Ontem mesmo teve uma cliente que ela tá desde 2022, o rapaz tinha encerrado a empresa dela, só que não mandou os trâmites para a Flórida como devia. E a Flórida mandando, não tem, você não fez nenhuma ação, começou a mandar cobranças, e cobranças, e cobranças. E aí ela me trouxe, tem 3 semanas que eu fiz todo o processo, que é Uhum. importante, né? Você vê como processo, que eu amo processo, Pois é. até nesse momento é importante. O processo, e ela me mandou, ontem a Flórida mandou, falando que excluiu toda a dívida dela desde 2022, quando foi entregue o Income Tax como final. Olha. Então, assim, eu cheguei para o poder público e eu falei assim, olha, eu estou abrindo uma empresa. E aí, você faz de conta que você é poder público. Então, tem mais uma empresa aqui, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu estou na Uhum. expectativa de movimento. É o poder público. Como nós da empresa, quando chega um cliente, fica na expectativa daquele cliente continuar e tudo. Uhum. Quando nós colocamos a nossa mente como poder público, a gente vai ganhar muito mais. Eu sempre falo isso. A gente pensa como poder público, que você aprende muito. E aí o poder público não vê mais movimento, ele vai começar a te cobrar, É, cobrar, tá cobrar. acontecendo. O que está É. acontecendo? Porque é a mesma coisa da saída fiscal. Semana que vem eu até vou ter um curso disso, né? Porque eu não fico lendo direto a legislação do Brasil. Aí eu vou fazer um curso. E aí eu falei com a minha cliente ontem. O que é saída fiscal do Brasil, em termos genéricos? É você dizer para o governo do Brasil, olha, eu não sou mais residente fiscal aqui, Uhum. não espere que eu vou pagar imposto aqui, não Uhum. espere que eu vou fazer todos os trâmites como residente fiscal, porque eu estou morando em outro país. Só que o princípio do Brasil e dos Estados Unidos é o mesmo. Se você é residente fiscal, ele fala assim, olha, você faz parte da minha comunidade, o que você ganhar no mundo inteiro, você tem que declarar aqui. E pode Uhum. compensar também. E os Estados Unidos é a mesma coisa. Ah, não dou saída fiscal no Brasil porque eu tenho medo disso e daquilo. Você ganha dinheiro no Brasil? Ganha. O teu dinheiro que você vive aqui é todo do Brasil? Então você declara aqui, declara no Brasil. Nesse ponto de vista, talvez você não tenha que fazer saída fiscal. Mas se você vive aqui, ganha o dinheiro daqui, no Brasil você só tem uma coisa ou outra, filho, o que Não você faz vai? sentido. Não faz sentido. Então, assim, o que eu falo é analisar cada caso, mas principalmente tenha boa fé. Não Uhum. faça as coisas de qualquer jeito. O que me deixa triste também aqui é que a contabilidade, ela te traz números para você prestar serviço com o fisco e para você também saber gerenciar a tua empresa. Nossa, isso é tão Como é, importante. não é? Uhum. Como é que eu vou crescer se eu não sei quanto de lucro a minha empresa está dando? Exato. Olha, eu tive uma experiência essa semana com uma cliente. Ela me falou: Nossa, eu tô no caos. Tô atribulada, a gente precisa contratar mais gente. Vamos contratar mais gente? A primeira pergunta que eu fiz foi: Você pode financeiramente contratar mais pessoas a longo prazo? Porque uma contratação, na sua cabeça, você entende que é uma coisa perene. Você vai contratar uma pessoa por um longo período de tempo, porque Exatamente. você, na sua cabeça, está projetando que a empresa vai continuar crescendo. Crescendo. Então, como ter a... Acho que sim. Quem é que vai te dar essa certeza? Quem que dá essa certeza pro empresário? É a pessoa que está com os números na mão, que é o financeiro. Uhum. Então, nesse momento, ela não tem esses números na mão, porque, infelizmente, não tem um consultor financeiro que consegue dar essa visibilidade para ela. Porque tem que ter, por mais que não seja você que manuseia os números, o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, como é que eu guardo, como é que eu provisiono isso ou aquilo, por mais que você terceirize isso, mas o empresário, ele tem, por mais que ele não goste, e é um cliente que trabalha com criação,
né, que trabalha Sim. com a mente criativa. Então, quando você fala de números, ela não sabe nem a senha do... A senha do uma e-mail ela não banco. sabe. Vira uma uva Falou passa. de senha, de número, ela não sabe. Então, assim, realmente é natural essa das competências, do estilo da pessoa. Ela não gosta, ela não tá aqui. Mas, tudo assim, a bem. partir do momento que você entende que é empresário e que você é dono de empresa, grab a hold. Eu sempre falo isso, grab a hold of your business. Uhum. Toma posse do Toma seu, posse, do seu exatamente. negócio. É. Né? Porque você tem que saber quanto você fatura no ano, quanto você tem disponível guardado, quanto você está provisionando para o imposto de renda. Por quê? Você não paga todo mês, mas depois vem aquela bolada. Vem Ai, uma Vem a palavra. balada. eu tive que pagar não sei quantos mil, viu? Mas você já ia ter que Você já pagar mesmo. sabia, Você né? provisionou? Você guardou? É. Né? Então, assim, eu não cuido dessa parte financeira, mas eu sempre recomendo, gente, tenha um consultor financeiro, tenha alguém, um contador de confiança, alguém que possa te orientar, te ajudar com essa parte dos números. Porque aquilo, ninguém é obrigado a saber tudo. Não vai, Não. e não Né? vai, não vai. E E o empresário, quando ele realmente se predispõe a falar assim, não, eu não conheço essa área, eu vou contratar a pessoa, mas tem que acompanhar, principalmente quando é pequeno. Ah, eu contratei fulano, mas esse me enganou, isso aqui. Você pegou os números, né? Eu fiz um e-book básico, assim, ó, senta com o teu contador, pega os números, depois você pega uma planilhinha. Você fala pro cara assim, ó, quanto que eu ganhei? Porque, gente, não adianta querer enganar o empresário. uhum, O empresário sabe mais ou menos quanto ganha. Então, assim, se você pegar um profit and loss e um balance, que os números são totalmente loucos, você pode ter certeza que o contador chutou para fazer. E aqui o regime tributário é só lucro real. Fora que, assim, o pessoal, eles pegam conta jurídica, pagam despesa da conta física. Aí vira uma esse é o grande miscelânea. erro. Por isso que eu falo autorresponsabilidade. O empresário aqui, ele tem que ser maduro. Ele tem que querer ser empresário mesmo. É difícil. Ele tem que, assim, falar assim, não, eu vou vestir a camisa. Porque no Brasil, você faturou, faz o DAS lá, paga, mesmo no lucro real, você Uhum. paga sob estimativa e acabou. Aqui, não. Se eu tiver lucro, eu pago. Se eu não tiver, sobre a renda, eu não pago. Não é justo isso? Uhum. Agora, se eu tenho essa oportunidade, eu vou fazer de qualquer jeito. Porque nós, seres humanos, convenhamos, se a gente gosta de uma vida boa. Então, assim, é mais fácil ir ali pro fogo de chão, não que, que a gente não possa ir. Mas é mais fácil ir para Disney toda semana, ir pro fogo de chão e ficar Sangrando a empresa. sangrando a empresa, Não tem jeito. né? Por quê? Porque você não tem conhecimento dos seus números, você acha que isso nunca vai dar problema, dá problema também, até a nível de ficar misturando conta pessoal com um profissional, e você nunca cresce. Gente, o tempo passa tão rápido e a gente fica Nossa. velho. E a gente fica velho e a gente não vai conseguir ficar muito tempo trabalhando. Então, assim, que nós possamos, né, principalmente quando somos imigrantes, ter essa consciência. Eu vou organizar, gradativamente crescer, contratar pessoas que realmente possam me ajudar e no decorrer do tempo que eu for crescendo, eu vou aumentando a minha regalia, eu vou aumentando os meus prazeres. Porque senão, no fim da vida, você que tem prazer agora, no final da vida você só tem dívida. Você sabe, eu sigo um mentor, um empresário aqui que chama Myron Golden. Depois eu te passo o link de um dos vídeos dele e ele é simplesmente incrível. A história dele é que ele era pastor. Ok. E ele viveu vida de pastor, né? Uhum. Quebrado por muitos anos, trabalhava com venda e tal, mas Deus chamou ele para o mundo empresarial. E isso é uma coisa dessa geração. Eu tenho visto muitas pessoas sendo chamadas para o mundo empresarial para realmente trazer essa mentalidade de que Deus nos criou para ter uma vida próspera. Exato. E não é sobre mentalidade de prosperidade, é sobre trabalho e é sobre construção de riqueza. E ele falou ontem uma coisa que eu achei muito interessante. A partir do momento que você tem essa mentalidade de trabalhar para pagar o boleto, você está buscando a recompensa ou não, né? Porque normalmente é frustração. É frustração, porque você paga e fica ainda Porque devendo. você está trabalhando com aquele objetivo de gastar tudo que você tem com o seu estilo de vida.
E quando ele passou, então, a trabalhar para construir assets, para construir coisas que vão gerar renda para ele, outros negócios, então ele Escalar, começou né? vendendo mensagens das pregações dele, depois fez um livro, depois fez X, aí começou a fazer canal do YouTube, a fazer mentoria, disso, aquilo. Ele foi se tornando o empresário que Deus planejou para que ele fosse. E uma das coisas que ele falou que eu achei mais incrível e que é um paradigma com que se vende lá fora, porque no mundo dos coaches da internet eles dizem fake until you make it, Hum. né? Então faz de conta, Faz de conta. vive a imagem, é aquilo que a gente Fantasia. falou no começo, aquela fantasia do mundo ideal. Tem pessoas hoje em dia que alugam jatos, ou tem até como um cenário desse de podcast dentro de aeronaves, como se fosse o interior de uma aeronave para você gravar que tá fazendo o vídeo no jatinho. Para que os outros acreditem nisso. Gente, isso é uma loucura, né? Mas existem pessoas que realmente compram um carro melhor, compram uma casa maior, só para dizer, olha, eu tive sucesso, né? Começa a ganhar um pouco de dinheiro com o seu negócio, começa a aumentar demais o seu estilo de vida. E aí, quando vem uma crise, não se sustenta. Não. Ele falou, em 2008 eu quebrei. Eu já estava faturando 6 dígitos e eu quebrei porque eu tinha um mortgage de $9.000, eu tinha prestação de não sei quantos carros e a minha mentalidade precisou ser mudada novamente. Então, não foi só a mentalidade para virar empresário, para gerar renda, mas foi uma mentalidade de viver com sabedoria, Com sabedoria. dentro Isso é da importante. sua. O Warren Buffett sempre fala isso, né? Viva abaixo das suas condições. Exatamente. Né? Ele é um cara que pra vive poder na fazer mesma reserva. casa há 50 Então, para anos. fazer reservas. Né? Não tem porquê você simplesmente Se endividar. viver nessa coisa do consumo, se endividar, ter 1 milhão de parcelas, porque se a sua renda cai, se os seus negócios não fluem. Tentações, né? São tentações. As tentações É estão aí e óbvio. você entra se você quer também. Exato. É óbvio que se você tem uma transição, se você está realmente vivendo numa vida melhor, você quer ter acesso a coisas melhores. Mas se você não consegue fazer um planejamento de alguns anos, de construir essa vida melhor, de construir essa renda que se autopaga, ele fala, eu tenho a renda mãe e tenho a renda bebês. Eu só vivo dos bebês, eu não vivo da mãe. Uhum. Porque se eu viver da mãe, eu vou sugar a mãe e os bebês, que são os dividendos, os lucros, vão parar de acontecer. Isso é tão simples, tão inteligente e tão claro. E hoje a gente vê as pessoas, primeiro dinheiro que ganha, já troca de carro. Compra logo um Porsche. Ou senão... Compra Porsche, compra BMW. Ou senão não, eu acho engraçado também para evitar pagar imposto, não que isso seja um erro, mas em determinadas, como é que fala? Empresas não ajuda. Vou trocar de carro para fazer bônus depreciation que dá. Aí ele troca de carro para deixar de pagar, sei lá, 5, 6 mil de imposto, adquirir uma dívida de 30 mil, tudo bem, vai ter o prazer de usar o carro, mas também tem a dívida grande durante não sei quanto tempo. Por isso tem que ser tudo planejado e pensado. Exato. E num quesito aí que as pessoas falam que cristão tem que ser pobre, outra falácia, né? Como dizia. Quando você vê ali na palavra a criação de Deus. Deus, ele é tão inteligente, ele primeiro criou, ele trouxe a luz. Então, é como se a gente tivesse a visão. A gente tem a empresa e a luz, quando Deus fala trouxe a luz, a gente começa a ver um negócio fluindo, que nem quando você teve lá a luz, quando vocês vieram para cá, que vocês montaram a estrutura da Ipanema. Lembra? Né? Então, assim, Deus, haja luz, a terra era sem forma e vazia. O projeto era sem forma e vazio. Aí vocês tiveram a visão, que é a luz que o Senhor fala também na palavra. Aí depois, olha só, Deus ele vai ponto por ponto. E aí ele monta a terra, ele faz as árvores, ele faz as aves, ele faz cada coisa em cada dia. Depois, ele põe o ser humano para falar assim, agora é teu, agora você cuida. Então ele delegou depois. E depois que ele delegou, ele ainda supervisionava. Ele vinha todo dia conversar com Adão. Então, dentro da palavra e dentro de uma infraestrutura dos Estados Unidos, que eu gosto, o regime tributário daqui, nós temos como aprender. O nosso problema, e eu falo nosso porque eu também, às vezes, eu falo, gente, como eu não estou enxergando? É nós não observarmos as coisas e querer aprender e aplicar em nossas vidas aquilo que é bom e aquilo que não é bom. A gente está
tão imediatista, querendo as coisas muito rápido, e é onde a gente tem que tomar cuidado. Porque a nossa mente, às vezes, nem para ler e-mail a gente não lê. Esse ano mesmo, teve 2 e-mails lá que eu li parte, o resto não. Aí, falei, gente, porque a nossa mente está assim muito rápida. Muito acelerada. E a gente tem que parar, porque senão, assim, não vai dar certo. Não vai dar certo. Se quisermos ser pessoas de sucesso, nós temos que ver os detalhes. Nós temos que aprender com os grandes.